O Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós. Estamos aqui com o professor Ricardo, que estava aí no gabinete junto com os universitários. E a presença do prefeito também, né, professor? Conta pra gente como que foi essa reunião. Foi uma reunião, está ainda ocorrendo, né? Com muito orgulho vejo aí a nossa juventude se mobilizando, buscando seus direitos, diante de um serviço bastante precário prestado pela então empresa de transporte que é daqui, e infelizmente ela não está regularizada. E há vários problemas diante disso. E aí a molecada, a turma, os universitários, usando do seu direito, e eu agora também vou estar fazendo faculdade, mas apoiando eles nisso, viemos aí pedir, primeiramente, uma nova licitação, porque infelizmente a empresa de transporte não está cobrindo aquilo que é a necessidade dos nossos universitários. Para começar, não tem contrato, o que implica um jogo até de chantagem. A gente até entende às vezes a empresa, mas tudo tem que estar bem claramente, tanto para alunos quanto para a empresa. E também a gente veio com uma pauta de reivindicação de aumento do subsídio, porque nós andamos pesquisando algumas empresas e o custo, sobretudo para o pessoal que vai para São Paulo, ficou quase que um impedimento para estudar para alguns universitários. Porque empresas regularizadas, que pagam a apólice de seguros e tudo mais, e é aquilo que se espera de uma exigência, no mínimo, de uma licitação pública, e que infelizmente agora não tem. E juntamente com isso a gente está pedindo também o aumento desse subsídio para que contrate de fato uma empresa. No entanto, o prefeito discorreu diante da crise que está passando o município, mas a gente acredita, e eu até questionei ele, olha, no meio da crise, o ano passado, em vez de fazer uma reforma no organograma para criar alguns cargos que, segundo ele, o Ministério Público exigia, faz um remanejamento no organograma em vez de criar novos cargos que vão custar quase R$400 mil, na época foi divulgado, e aí, infelizmente, o nosso prefeito saiu pela tangente, apontando as suas condições, o seu populismo, né, o populismo de ter prometido no calor da eleição que ia dar o 100%, sem conhecer o contexto, usando de má fé. Eu vejo isso, uma má fé enorme. A sua opinião é que o prefeito usou de má fé quando ele disse que ele ia dar o 100%? O 100%. Ele estava lá divagando, olha, todo aquele que pretende chegar à prefeitura tem que conhecer. Pois é. Pois será ele não conhecia? Ou ele simplesmente manipulou a nossa juventude para isso? Vou te dar 100% e aí pronto. A gente sabe que não era possível, mas aí que está. Um político sério não pode prometer isso. Não pode prometer aquilo que não pode cumprir, e é o que a gente está vendo aqui. E vemos jovens que vão ser penalizados, não vão ter condições de seguir o seu estudo por conta da questão do transporte. A gente entende a crise, mas não entende o populismo oportunista que gerou e muitas vezes acabou o elegendo naquele momento. Portanto, tem que ser responsável. Ser responsável agora, mas tinha que ser responsável antes e não prometer aquilo que não é possível. Qualquer um poderia dizer, é que nem sempre prometem aí a volta de uma maternidade. Isso não é possível para o município. Hoje uma maternidade vai 700 mil por mês. E o município não tem isso. Mas TRTT sempre tem os políticos irresponsáveis que saem prometendo isso. E aí dá naquilo que vemos aí. Então, a gente entende a crise, mas a gente não entende a má fé que muitas vezes se usa. Eu achava que era possível. Pois é. Que político sério que acha? Tem que ter, no mínimo, algum respaldo. E é isso que eu vejo que foi uma má fé, e agora nós vemos os universitários pagando a conta por isso. E, professor, qual que foi a equação final dessa reunião? Então, na verdade, até que começasse um comício lá, daí eu saí. O que nós vimos é que vai ter uma nova licitação, porém não vai aumentar a dotação, a possibilidade da prefeitura aumentar isso, o que com a inflação vai aumentar o custo e vai pender para os universitários. Vai sobrar quanto para vocês aí por mês?
Olha, Torno de nós quanto, mais ou menos? andamos vendo aí algumas licitações de empresas que estão regularizadas dentro do MTU, com a pólice de seguro e tudo mais. Para ir para São Paulo é 350 por mês para o aluno. É algo assim, parece que era 180, vai para, ou 200, vai para 350. É um impedimento para a nossa juventude que trabalha de dia e tenta estudar à noite. E a atual empresa de ônibus, ela não está regulamentada? Pelo que consta, parece que não. Né? Parece que ela não tem, o MTU dela não está ativo. E mesmo assim... Essa foi a informação que foi passada Mas por também quem, a professor? empresa, e aí o prefeito confessou de que não paga a empresa há algum tempo. Então também tem isso, né? É difícil você manter também um serviço em que não é subsidiado. Então a gente vive um pouco esse imbróglio, é difícil, a gente sabe que a solução não é fácil. Eu não estou aqui pregando uma solução fácil, mas no mínimo a gente tem que ver sinceridade nas pessoas. Seriedade, justamente nesse momento, ano de eleição, não prometer aquilo que não se pode cumprir, estudar, saber o orçamento. Agora, ficar dizendo, olha, fulano fica falando mal, mas pois é, você que foi eleito e você que prometeu lá no ferver do final da eleição que ia dar os 100%. Ele falou Olha no que palanque aos irresponsável. berros, que doía ter ouvido um pouquinho quem estava próximo, que ele ia dar 100% Então, de transporte. isso é irresponsabilidade. Agora ele diz, eu preciso ser responsável. Por que não foi lá? Por que não foi lá? De não prometer, de não enganar as pessoas. Quer dizer, nós precisamos de políticos que falem sério. Não, para com essa ideia do poder pelo poder. O poder aí, ó, o poder na mão e depois sem poder fazer nada do que promete. É uma vergonha. Tá certo. Professor, muito obrigado. Uma boa tarde. Agradeço. Valeu.